Olá pessoal, está começando mais um episódio do Corpo Cast, o videocast da Clínica Corpo. E hoje estou com um convidado aqui de renome. O cara é formado em medicina pela UFC, fez residência em traumaortopedia no Instituto Nacional de Traumaortopedia, o INTO, lá no Rio de Janeiro. Lá mesmo fez a subespecialidade em ombro e cotovelo. Atualmente é o especialista de ombro e cotovelo da Clínica Corpo e médico do Fortaleza Esporte Clube, carregando aí no currículo já 5 campeonatos cearenses e 2 nordestão. O Roberto Oliveira, meu amigo, muito prazer ter você Prazer aqui, estar aqui cara. com você, Celso. Obrigado pelo convite da Clínica Corpo, de comparecer para esse bate-papo super legal. É a segunda vez que a gente tem a oportunidade de estar juntos no podcast. E muito feliz, né, de a gente poder conversar sobre assuntos tão legais e que são importantes para os nossos pacientes. Cara, é muito bom ter você aqui. Conversa já tá acostumado, já é de casa, né? A gente fez aquele Corpo Cast especial da Copa. Não deu certo o final, Não, né? não deu certo, mas deu pra acostumar, né? Mas é. Cara, pra começar, a pergunta que eu sempre lanço aqui pra os convidados que chegam é quem é o médico por trás do jaleco, né? Quem é o Roberto Oliveira fora do consultório. Eu acho que sou um pai de família, né? Então, sou casado, tenho 2 filhos. O segundo filho está chegando aí semana que vem. Eita. E, se Deus quiser, com muita saúde. Sou um cara muito família, né? Amo minha família, não só minha esposa e meus filhos, mas meus irmãos, meus pais, meus tios, primos. Eu sou um amante da família, cristão, religioso. E gosto realmente de estar em casa, curtindo bons momentos com a família e amigos, e também realmente um profissional dedicado, né, que está sempre com o objetivo de ajudar o paciente e ajudar o próximo sempre que possível, né, não só na medicina, mas também dentro da nossa realidade, que é uma realidade difícil, né, no Brasil, mas que a gente sempre ajudando o próximo, a gente consegue melhorar um pouquinho. Cara, bacana, cara. E eu sei aí que fora da medicina, né, você, além de conquistar os títulos no Fortaleza, você já conquistou títulos na própria Clínica Corpo, né? Já ganhou. Esse aí tá no currículo também. Não falou, mas já tem um título da Copa Corpo também. Então, assim, para quem não sabe, o futebol é um hobby, além de profissão, é um hobby, né? Então, atualmente eu faço parte do departamento médico do Fortaleza Esporte Clube, há 4 anos já nesse desafio, com muitas conquistas, graças a Deus, nesse período, podendo realmente acrescentar e ajudar de forma profissional, os nossos atletas e todos e que estão no dia a dia com a gente, não só na parte médica, mas também na atuação na fisioterapia, nutrição, no departamento de fisiologia. É uma grande equipe que faz acontecer realmente esses resultados. Não só os atletas em campo, mas toda a estrutura de apoio e suporte que cresceu muito, Uhum. né? Não só no Fortaleza, mas nos clubes locais. E isso tem realmente um resultado no desempenho também das competições. A gente até conversou muito sobre isso durante a edição da Copa, né? Essa transdisciplinaridade, né? Isso, é a multidisciplinaridade, né? Então, esse apoio das diversas áreas de atuação é essencial para que a gente consiga performar o atleta em mais alto nível. Então, a gente conseguir obter e extrair do atleta esse rendimento através do melhor de cada profissão tem a oferecer. Então, o departamento médico, a medicina do esporte, ela também integra essa importância na área do esporte, e isso é essencial para que esse resultado aconteça em campo. Cara, legal. E além do futebol, eu vi que tu jogou umas fotos lá na TV. Vi que tem uma foto aí do futevôlei. Pratica futevôlei também? Esse aí é um hobby aí que nem todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe, mas é uma das paixões, é o futevôlei também, que surgiu mais recente. O futevôlei entrou na minha vida quando eu estava realmente atuando profissionalmente no Rio de Janeiro, né? Durante a residência médica. Eu conheci mais de perto o esporte, e aí surgiu esse interesse, e quando eu voltei para Fortaleza, eu mantive esse hobby, e onde surgiram novas alegrias, novas oportunidades, novas amizades, e é um esporte que eu gosto muito, muito de jogar. Cara, massa.
Muito legal. Isso aqui onde é isso aqui, na Praia do Futuro? Isso aqui é aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro, mas já tive a oportunidade de jogar em outras cidades também, competir aqui em Fortaleza. Não sou muito bom, mas a gente vai sempre crescendo aí, né? Também na vontade. Aí tem que falar que o cara foi o artilheiro da Copa Cup. Pô, isso aí Não. tem que... Na Copa Cuba a gente se destaca, né? Mas também Também, né? o A nível equipe, né? o nível dos outros profissionais da ortopedia em relação ao futebol não é tão alto, né? Então a gente consegue se destacar um pouquinho mais, mas aí é tranquilo. É. E, Roberto, cara, como foi assim a tua decisão de escolher medicina? Teve alguma influência durante a adolescência? Eu acho que assim, ao longo da vida a gente vai sempre se baseando em boas influências, né? Então assim, meus pais não são médicos, meu pai é engenheiro e minha mãe é administradora, mas eles tinham uma vontade, eles incentivavam muito que os filhos realmente seguissem carreiras, boas carreiras, incluindo a carreira médica. E na minha vida eu sempre tive uma certa dedicação na área de aprendizado, então eu sabia que eu tinha essa capacidade de, com esforço, com dedicação, realmente conseguir chegar a atuar como médico. E foi surgindo essa paixão, fortalecendo essa vontade de ser médico. E uma das grandes, dos grandes sonhos que eu tinha era poder trabalhar ajudando pessoas, né? Então acho que a medicina surgiu, e cresceu dentro desse sonho por conta de querer ajudar as pessoas, que era uma vontade realmente que eu tinha. E a partir de muita dedicação, de muito aprendizado, realmente consegui entrar no vestibular da UFC Fortaleza, que foi onde eu me formei com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter participado e ter feito parte da história da UFC, como aluno de graduação, e depois partir para novos desafios, né? O desafio surgiu depois da ortopedia, né? Eu decidi fazer ortopedia grande parte por conta desse interesse que eu tinha na área do esporte. Durante a faculdade eu gostava muito desse tema de medicina do esporte. E também praticava muito esporte durante a faculdade, jogava também nos times da faculdade. E a ortopedia nasceu dessa interação. Então, era um tema que eu tinha muito interesse e surgiu a oportunidade para exercer a ortopedia no Rio de Janeiro, que é o INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é o hospital de referência do Ministério da Saúde na área de ortopedia, é um grande centro de excelência brasileiro, não só a nível nacional, mas a nível internacional, é reconhecido também por isso. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver linhas de pesquisa, de participar de linhas de pesquisas e atuação em diversas áreas da ortopedia, e a qual eu escolhi foi a especialidade de ombro e cotovelo, pela característica das cirurgias, pela complexidade dos tratamentos. Então foi surgindo esse interesse nessa área específica, e é uma pergunta muito comum até dos pacientes. Por que que hoje em dia os ortopedistas são segmentados em tantas pequenas áreas, né? Hoje tem ortopedistas de ombro e cotovelo, pé, joelho, quadril, coluna. E essa necessidade, ela surge a partir do momento que a tecnologia avança e os tratamentos avançam. O cirurgião, o ortopedista, ele tem a necessidade de se especializar cada vez mais para oferecer o que tem de melhor e mais atual para o paciente. Tudo isso é em prol, em benefício para o paciente, para que o paciente ele tenha o melhor tratamento e o melhor resultado para a sua vida diária, né? Seja no tratamento ou na prevenção de lesões. Então, daí surge a necessidade dessa segmentação de subespecialidades, da qual eu faço a parte de ombro e cotovelo. Cara, interessante, né? Tu foi fazer, então tu começou fazendo faculdade aqui em Fortaleza, na UFC. Já tinha aquela familiaridade por conta do esporte com a ortopedia, já tinha esse
esse feeling aí pra Sim. ortopedia. E aí tu foi pro Rio de Janeiro, assim, bem distante, lá pro Into, até conversando com o Costa Neto, ele teve aqui também. Ele até Costa, falou. um grande abraço pro Costa aí, que tá no dia a dia na luta com a gente, nas cirurgias, indo na clínica também. Grande E, amigo. e até comentou lá que o hospital, o Into lá, é realmente muito de referência. E ele falou sobre o atendimento quaternário, se eu não me Isso, engano. Como o cara não consegue resolver no seu estado de origem o seu isso. problema, ele é direcionado para lá. É o canto do Brasil onde se resolve, inclusive da América Latina, né? São boas histórias que a gente traz da profissão, né? E coincide muito com aquilo que eu tinha falado em relação ao sonho de ajudar as pessoas, né? O INTO, ele desenvolve projetos de tratamento à distância, né? Em que toda a estrutura do hospital e toda a estrutura médica, ela vai para locais diferentes do Brasil que não têm acesso a tratamentos de alto padrão ou de tratamentos mais modernos. Nesse projeto, eu tive a oportunidade de atuar, né, em cirurgias, tanto no Acre quanto em Rondônia, Nossa, né, ajudando pessoas que não tinham condições de ser submetidas a tratamentos de alto custo na sua cidade ou em locais próximos. E o INTO desenvolve esse projeto de levar toda essa estrutura para operar ou para ajudar pacientes que não têm condições, né? Então a gente desenvolveu cirurgias tanto de próteses de joelho e quadril nesses locais, tanto em Rio Branco quanto em Rondônia. então vocês viajavam para lá, e o paciente não vinha até vocês que iam até o paciente. Também, o paciente ele era tratado fora do domicílio, ele viajava para o Rio de Janeiro para ser submetido a tratamentos diversos no hospital, no Rio de Janeiro, quanto eram feitos mutirões de cirurgias em cidades diferentes. Então, se reuniam 30, 40 casos a serem operados, ou pacientes que precisavam de cirurgias, e levava toda essa estrutura de hospitalar, de próteses, material humano, né? Os ortopedistas, equipe de enfermagem, anestesia, para fazer essas cirurgias nas cidades que mais precisavam. Cara, entendi. Muito bacana, né, cara? Não E, só isso, mas assim, o Inter ele também desenvolvia trabalhos fora desse aspecto de cirurgias, mas linhas de pesquisa, incluindo captação de ossos para utilizar como enxertos, né? Então, que são técnicas mais modernas, que a gente ainda não, infelizmente, ainda não tem na nossa realidade local, mas que foi muito proveitoso ter essa experiência e participar disso num centro de excelência como o INTO no Rio de Janeiro. foram quanto tempo de residência mais subespecialidade? A ortopedia no Brasil ela tem um tempo de 3 anos. Né? É uma especialidade cirúrgica em que o médico ele aprende a atuar na clínica e também nas cirurgias da ortopedia e da traumatologia. A ortopedia é mais voltada para as dores crônicas ou inflamações crônicas, enquanto a traumatologia cuida da parte de fraturas e traumas. Então, o ortopedista ou traumatologista, ele tem essas duas vertentes que atua durante o seu dia a dia, seja no consultório ou seja na prática de centro cirúrgico. Uhum. Tá? E então, para esclarecer que também é uma dúvida do paciente, às vezes, doutor, o senhor é ortopedista ou traumatologista? Na Traumatologista. verdade, as duas áreas de atuação fazem parte do dia a dia. Cara, interessante. Então foram 4 anos de. Isso. Além dos 3 anos de ortopedia, hoje, na busca de oferecer um tratamento de melhor qualidade, existe a subespecialidade, que aí é 1 ou 2 anos a mais de formação para que você seja um profissional subespecializado. No caso, a cirurgia de ombro e cotovelo é 1 ano a mais de subespecialidade. Então, foram 4 anos de uma experiência profissional no Rio de Janeiro da melhor qualidade, onde eu tive a oportunidade de conhecer as técnicas mais modernas que tem na nossa área de atuação, e além de ter a possibilidade de um network com os principais cirurgiões do país, que é muito importante, e a gente deixar essas amizades onde a gente tem essa oportunidade de trabalhar. Nossa. Cara, tu foi pro Rio de Janeiro que ano? Em 2013,
Então pegou Copa do Mundo lá. Copa do Mundo. Copa do Mundo em 2016 e, e Olimpíadas em 2018. Aliás, 2014 2014, e 2016. 2016. Tive a oportunidade de vivenciar, né, essa experiência do esporte, que foi muito legal. Tanto da parte de vivência do esporte quanto da parte profissional. Então a gente foi designado o hospital como referência para atuar na necessidade de casos especiais durante esses eventos. Então o hospital ficou realmente designado para ajudar os casos específicos que precisassem e foi bem legal. Acho que é uma experiência profissional única. A Olimpíada eu acho que é a maior festa do esporte mundial. Sim. E você participar disso, eu acho que é muito interessante de ver isso de perto. Cara, muito legal, cara. E tem muita história, o Roberto, dessa época de residência, em um outro estado, cultura diferente. Eu acho que é um desafio, né? Assim, você sair do conforto da sua casa, o conforto da sua cidade, para você desbravar uma profissão nova, em um ambiente completamente novo, que você conhece pouca ou nenhuma pessoa. Eu acho que você tem que se doar ao máximo, porque você está isolado ali para fazer o que você deseja, o Uhum. seu sonho, seguir o seu sonho. Eu acho que foram 4 anos de muita dedicação, então com um foco principal no aprendizado e no trabalho. E o resultado ele vem naturalmente, né? Você sendo reconhecido pelas equipes que você trabalha, pelas equipes que trabalharam com você como um bom profissional e que culminou até no retorno para Fortaleza, porque depois de 4 anos fora, Uhum. você acaba se distanciando um pouco do mercado local. Sim. E por se destacar, por você correr atrás e você se dedicar na sua profissão, na sua especialidade, como eu fiz, isso acaba abrindo novas oportunidades. E quando o meu tempo realmente de aprendizado acabou no Rio de Janeiro, eu tinha duas opções, ou ficar no mercado local, que tinha oportunidade para ficar, ou voltar. E eu acho que aí a questão da paixão pela minha família, de estar perto das pessoas que fazem valer a pena, falou mais alto. Então, assim, para mim, ficar longe realmente da família ou das pessoas que eu gosto, realmente é algo que não valeria a pena a gente seguir tão longe. Então, nessa volta, nesse retorno, as oportunidades surgiram, indicações das equipes que eu trabalhava lá, que indicaram o contato com a Clínica Corpo aqui em Fortaleza, Como. através do Eduardo Guedes, que é Ah, um grande mentor, um grande amigo aqui em Fortaleza, que também faz parte da nossa equipe de ombro e cotovelo. E a partir desse contato inicial, nesse retorno, surgiu essa nova parceria com a Clínica Corpo. então, quando acabou quando lá? 2016. 2016, né? Tu já retornou, já tinha feito esse contato já anterior com o Eduardo, já chegou atuando direto na Clínica Corpo. Isso. Na época que eu voltei, já era uma época de transição na vida profissional e na vida pessoal. Foi numa época que eu já estava realmente voltando. Foi na época que eu estava próximo de casar. E aí a gente tomou essa decisão de voltar para Fortaleza. E também realmente surgiu essa oportunidade e aí já se encaixou perfeitamente. Tenho muito orgulho de trabalhar com a equipe de ombro e cotovelo da Clínica Corpo e fazer parte da equipe através do Eduardo Guedes, Costa Neto, Caio Memória e o Dr. Luiz Eduardo. Então, são grandes amigos e parceiros na cirurgia do ombro e cotovelo. Cara, e como foi, tu voltou pra cá, e como foi que tua entrada no Fortaleza Esporte Clube? Olha, na verdade, essa é uma história bem legal, porque assim, depois da formação como ortopedista, que a gente foca muito na subespecialidade, você acaba deixando um pouquinho de lado a, a área do esporte de alto desempenho, né? A parte de contato com os atletas, porque você
demonstra mais o dia a dia com o paciente do consultório. E aí, nesse momento de transição, surgiu um convite para conhecer o Fortaleza Esporte Clube. Eu já conhecia muito da história do clube, porque eu sou torcedor, então já acompanho muito, mas surgiu a oportunidade de conhecer o clube de outra forma, atuando como médico do esporte, né? E eu sou pós-graduado em medicina do esporte, então é uma das áreas de atuação que eu faço, no consultório também, e eu abracei esse convite do Dr. Cláudio Maurício, que é diretor médico do Fortaleza. Grande abraço aí, Cláudio. E foi um sucesso, né? Eu acho que fazer parte dessa caminhada de reestruturação do clube, conhecer gestores excepcionais como Marcelo Paes, Daniel de Paula, Pessoa, e fazer essa parte dessa reestruturação do departamento médico, oferecer o que tem de melhor para os nossos atletas e mostrar que a gente pode levar essa experiência do alto rendimento para o consultório também. Então, ajudando os nossos pacientes, ajudando os pacientes que praticam esporte de forma amadora com o que a gente tem de melhor no esporte profissional. Isso é uma das linhas de atuação também da Clínica Corpo, que a gente bate muito forte nessa área de atuação para poder realmente oferecer para o paciente equipamentos, tratamentos mais modernos e o mais importante é a experiência que a gente tem de tratamentos com atletas profissionais de alto rendimento para o paciente do consultório, o paciente do dia a dia. Isso é interessante. Eu estava até conversando, hoje mesmo estava conversando com um paciente lá na clínica, e ele relatou justamente isso. Que ele, cara, que eu consigo ter acesso a coisas que só atleta tem. Ele é jogador de beach tennis. Beach tennis. Atleta de beach tennis, né? E aí ele tava comentando, cara, isso aqui eu consigo ter acesso tanto aos médicos, Sim. quanto à parte de tecnologia, de reabilitação e treinamento físico. Então, ele até tá falando assim, eu tô pra morar aqui, porque se tivesse uma quadra de beach tennis, eu estaria jogando aqui dentro. Eu acho que sim. Esse reconhecimento é muito importante, porque a partir do momento que o paciente conhece um tratamento de mais alto nível, ele passa a entender a importância de você fazer um tratamento adequado, uma prevenção, um controle de carga de treinamentos, porque isso é o diferencial para ele se manter em alto nível para a prática diária dele, seja a prática amadora ou uma prática competitiva. Então, isso aí é algo que a gente conversa diariamente com os nossos pacientes no consultório, além, claro, do dia a dia também Dos atletas, dos né? atletas profissionais. Interessante essa questão. A gente conversou muito no CorpoCast especial sobre esse controle de carga. Mas para quem não assistiu, tu poderia explicar o que seria esse controle de carga de treino? O que a gente chama de controle de carga, basicamente, é a gente controlar o volume de treinamento, o quanto esse paciente treina ou esse atleta treina, para que ele tenha um equilíbrio entre o descanso, a recuperação e a parte de treinamento e melhora de performance. Então, o equilíbrio entre o treinamento e o descanso é essencial para que ele tenha uma prevenção de dores ou lesões e alcance melhores resultados. Então, isso é o que a gente chama de controle de carga, que é algo muito específico. Então, existem profissionais hoje especializados nessa questão, principalmente a figura do fisiologista, que está muito presente nos clubes e estruturas de organizações do esporte. Para o atleta individual é mais difícil você ter um profissional que acompanhe especificamente você nesse aspecto, mas é algo de suma importância para a gente alcançar os melhores resultados e prevenir ou tratar lesões. Eu percebo que quando tu fez esse paralelo aí do atleta profissional pro atleta, que nem pode mais dizer atleta amador, né? Porque hoje as pessoas já estão assumindo a postura de competição. Então, Isso. o cara que faz beach tennis, faz crossfit, o cara que faz um kite, eles todos já estão competindo, não é mais só recreação. Esse controle de carga de treino, por não ver essa figura que tem no esporte de alta performance, acaba que muitas vezes acaba levando a algum tipo de lesão
pro atleta, né? Sim. Muitas vezes até a falta de conhecimento dessa... Isso, eu acho que para o atleta individual ou para o praticante individual, a educação é um dos pontos-chave, né? Se ele busca entender a importância desse controle individual e busca também uma supervisão, seja através de um professor, um educador físico ou um fisiologista, para fazer essa prescrição, essa dosagem de exercícios, ele já vai ter realmente um resultado melhor de desempenho e no número de lesões, né? Na diminuição do número de lesões ao longo de uma temporada ou ao longo de um período. Então, isso a gente observa muito na prática. Os profissionais ou os praticantes de exercício que têm esse acompanhamento, eles já largam na frente quando realmente a gente fala em relação à performance e prevenção de lesão. Entendi. Mas, Robertão, vamos falar um pouco de consultório de ombro e cotovelo, né? Tu até falou assim que tem duas vertentes, né? Tem o ortopedista e tem um traumatologista, né? Vamos falar um pouco do ortopedista, né? A parte clínica da ortopedia. O que é mais comum de tu receber no teu consultório? Acho que assim, no atendimento de clínico, para o paciente que procura um especialista em ombro e cotovelo, uma das principais lesões que é buscada no consultório é sobre as lesões dos tendões do ombro. É o que a gente chama as lesões do manguito rotador. Acho que a primeira pergunta é o que é esse tal de manguito rotador que o paciente chega no consultório e pergunta: doutor, eu tenho essa lesão aqui, eu queria entender e eu queria saber qual é o melhor tratamento para essa lesão. Então, eu vou pedir até uma licença aqui para mostrar aqui. Então, quando a gente fala... Tony, só um minuto. Tony, tá pegando bem aí? Quando a gente fala em lesões dos tendões do ombro, é importante que a gente entenda a anatomia da região do ombro. Quando a gente fala na articulação do ombro, é uma articulação entre o osso do braço, que é o húmero. A articulação também envolve o osso da escápula, que é conhecido como omoplata, e a clavícula superiormente. A gente nota que entre esses dois ossos a gente tem um conjunto de tendões internos na região do ombro. Esses tendões internos, que são 4 tendões, fazem parte do manguito rotador, que é esse conjunto de tendões que fazem os movimentos normais da articulação do ombro. São importantes para regular os movimentos da articulação, associando também aos movimentos do dia a dia. Então, o que acontece? Por determinados motivos mecânicos ou biológicos, esses tendões sofrem desgaste ao longo do tempo. Esse desgaste ocorre tanto pelo desgaste natural do tendão, quanto por conta do impacto do tendão com relação a esse osso que a gente chama de acrômio. Em algumas pessoas, esse osso ele é um pouco mais pontudo, ele é um pouco mais inferiorizado, o que favorece esse impacto na região do tendão. No início, esse processo pode gerar o que a gente chama de bursite, que é uma inflamação numa bolsa ao redor desses tendões, que gera dor. E com o progredir do tempo, isso pode gerar lesões desse tendão, ou seja, o tendão se rompe com o tempo, o que o que gera uma lesão mais grave. E isso pode comprometer não só em dores fortes, como em perda de movimentos. Então, essa é uma das patologias mais comuns do ombro, tá? E a gente tem que atuar durante o tratamento nas mais diversas causas que acontecem para esse tendão se romper. Então, se o paciente ele tem uma tendinite, que é uma inflamação isolada do tendão, ou uma bursite, normalmente esse paciente é candidato a fazer um tratamento conservador, que é um tratamento sem a necessidade de cirurgia, que é feito normalmente através de medicações e também de fisioterapia. Uma fisioterapia muitas vezes baseada em movimentos, né, baseada em exercícios, com o objetivo de fortalecer esses tendões internos para que esses tendões fortalecidos não voltem a ficar inflamados ou sobrecarregados. Entendi. E não gerem dor. Na maioria das vezes, o paciente ele responde bem ao tratamento
com a fisioterapia e com as medicações, sejam medicações de comprimido ou medicações injetáveis. A gente tem a figura da infiltração, que é uma opção de tratamento também, que é uma dúvida muito comum do paciente, se a infiltração é um tratamento adequado ou não para essas lesões. Vamos dizer que a infiltração seria um tratamento intermediário, ou seja, o paciente que não responde bem ao tratamento com os comprimidos e a fisioterapia pode ser um candidato a uma infiltração, que é um procedimento ambulatorial, é feito na própria clínica com anestesia local, é feita uma injeção nessa região interna do ombro, ou seja, é feita uma injeção de corticoide ou de outros produtos para diminuir a inflamação ao redor desse tendão através de uma infiltração de uma injeção local. Isso é infiltração, que é um tratamento intermediário, vamos dizer assim, para os pacientes que estão respondendo pouco ao tratamento sem a necessidade de cirurgia. Roberto, tem uma pergunta que a gente recebe muito no Instagram, a gente recebe algumas perguntas, que é qual a diferença da infiltração com o corticoide e com o ácido hialurônico, né? Ok. A viscosuplementação, que é uma terapia em que se utiliza o ácido hialurônico, é uma opção de tratamento que foi inicialmente utilizada para casos de artrose do joelho. Existem evidências de que tem um bom resultado no controle de dor para os pacientes com artrose do joelho e em algumas outras patologias. A partir desse resultado, foi discutido a possibilidade de se usar o ácido hialurônico, a viscosuplementação, em outras articulações, inclusive a articulação do ombro. Existem evidências iniciais que a viscosuplementação ou a infiltração de ácido hialurônico pode ajudar no controle de dor na artrose do ombro também. Uhum. Essa infiltração é um pouco diferente da infiltração de corticoide, porque ela tem uma atuação dentro da articulação. Ou seja, quando a gente utiliza uma infiltração de ácido hialurônico, a gente vai infiltrar o ácido ou o produto dentro da região da articulação e não ao redor dos tendões, porque o efeito dele vai ser um efeito melhor dentro da articulação, na região da cartilagem do ombro. E existem evidências iniciais de que pode ajudar também no controle de dor da artrose do ombro em pacientes selecionados. Mas é uma evidência ainda inicial que ainda está se desenvolvendo na literatura. Entendi. Perfeito. E tu tinha falado aí da bursite e da tendinite no ombro. E que a pessoa vai tendo aquela dor, primeiramente com bursite, se eu entendi corretamente, primeiramente uma bursite ou tendinite, e quando ela não trata, essa dor pode ir levando a uma lesão do tendão. É isso mesmo? Exatamente. A maioria das lesões dos tendões do ombro, elas têm um caráter degenerativo, ou seja, o desgaste natural do próprio tendão, de características biológicas do paciente, associado com os movimentos que ele faz no dia a dia, ou o trabalho que ele faz no dia a dia, de movimentos repetitivos, ou de movimentos acima da cabeça, que pode ser mais prejudiciais para a articulação do ombro. Esse processo, com o tempo, pode gerar um desgaste que vai progredindo. Uhum. Inicialmente, o processo pode estar relacionado mais a uma tendinite ou uma bursite, mas com o tempo pode gerar uma inflamação que gere uma lesão do tendão, uma ruptura. O tendão fica solto dentro dessa articulação, o que prejudica a função da articulação do ombro. Essa doença ela tem uma característica de acometer mais pacientes de meia idade ou pacientes idosos. Porque existe esse caráter degenerativo, mas também existe o caráter mecânico, né? Pelo tipo de esforço que se faz no dia a dia, incluindo o esporte ou a atividade de trabalho daquela pessoa. Com o tempo, essas lesões que são pequenas, elas podem progredir para lesões grandes. Por isso que é importante a gente acompanhar o paciente desde esse momento inicial. Então, se o paciente ele sente uma dor que permanece mais do que 24 a 48 horas e não responde bem a um tratamento inicial com compressas ou medicações, ele precisa ser avaliado por um especialista em ombro e cotovelo. Porque a partir de uma avaliação clínica, de exame físico, e através de uma avaliação por
diagnóstico de imagem, a gente consegue detectar de forma precoce algumas inflamações, por menores que elas sejam, e a gente consegue atuar de uma forma precoce no tratamento e na prevenção das dores. Eu acho que isso é essencial para prevenir que pequenas lesões progridam para grandes lesões. E às vezes uma pequena lesão que é tratável com a fisioterapia Uhum. pode se tornar uma lesão maior que necessite de um procedimento cirúrgico. E às vezes uma lesão grande que poderia até ser reparada de forma cirúrgica, ela pode evoluir para uma lesão que a gente não consiga mais reparar o tendão e gere até uma artrose avançada que precise de outros tipos de tratamento. Daí a necessidade de um diagnóstico preciso e precoce e um tratamento efetivo. É muito importante falar isso, porque, e aí eu vou falar assim do meu meio, eu convivo com pessoas que gostam, parece que gostam de conviver com a dor. Então aquela pessoa sente aquela dor já há um tempo, é recorrente, inclusive muitos não conseguem dormir de noite, porque eu não sei qual o motivo, se eu tiver uma explicação para isso. Mas, por exemplo, minha mãe relata muito que à noite o ombro dela tem dia que ela não consegue, tem noite que ela não consegue dormir por Perfeito. conta da dor no É ombro. uma característica muito específica das patologias do ombro, nas inflamações do ombro, é a dor noturna. E isso tem uma explicação. Quando a gente imagina que a maioria das dores e inflamações do ombro, elas ficam entre o tendão e esse osso do acrômio, que é esse osso que cobre a região da cabeça do húmero, né? A gente imagina que existe uma inflamação e existe um espaço pequeno nessa região. Quando o paciente vai deitar ou ele vai dormir, o efeito da gravidade do peso do braço ele é perdido. Então, quando você deita, esse espaço ele é diminuído. Então, se um tendão está inflamado ou existe uma bolsa inflamada, que é a bursite, nessa região e esse espaço diminui, essa compressão mecânica ela vai gerar um aumento da dor. Isso é muito também o comum o paciente referir que quando ele dorme por cima do braço ou quando ele dorme de braço aberto, essas dores pioram, né? Por conta desse efeito mecânico na região da inflamação. É um tendão que sofre um processo de desgaste, que está inflamado e o efeito compressivo em relação a essa inflamação causa o aumento da dor. Acho que é muito interessante. Essa daí eu não sabia. Primeira vez que eu tô sabendo agora, eu posso até explicar pra ela agora isso daí. Outra coisa comum que a gente também recebe é o famoso ombro que sai do lugar. Meu ombro saiu. Como é esse processo de o ombro sair do lugar? A Esse gente já vai deslocamento, né? para uma das grandes perguntas também do consultório, do dia a dia, que é sobre as lesões dos ligamentos do ombro, né? A gente sai das lesões do tendão, que Tendão. aí seria da região do manguito, e vai falar um pouco sobre as lesões dos ligamentos, né, da região do ombro. A gente tem que entender que o ombro é uma articulação que tem um grande movimento. É a articulação do corpo humano com maior movimento. Então, para que isso aconteça, a articulação do osso do braço com a região da escápula é uma região que não se encaixa tão bem os dois ossos, o que permite que a articulação faça mais movimentos. Só que a estabilidade desses movimentos depende dos ligamentos da região, principalmente esses ligamentos mais inferiores, e os músculos bem condicionados. Não só os músculos do manguito, que são esses músculos internos, mas os músculos externos também, como o deltoide, que é esse músculo do ombro que é mais visível, e os músculos da região da escápula, que servem como motores para a articulação funcionar de uma forma adequada. Quando a gente fala em lesões dos ligamentos do ombro, geralmente a gente fala de pacientes com perfil mais jovem, que sofrem traumas e que o ombro sai do lugar. Então, a luxação do ombro, que é também uma pergunta muito comum de consultório, doutor, foi só uma luxação? Foi só uma entorse, né? Então, assim, a luxação significa quando uma articulação ela perde a congruência, ou seja, ela sai do lugar. Ela perde a relação entre os dois ossos. Então, normalmente, para isso acontecer, exige um nível de trauma, uma pancada muito forte. Geralmente é o paciente que cai por cima do braço, ou o praticante de algum esporte que sofre uma pancada na região, e a articulação perde essa relação.
Quando isso acontece, os ligamentos da região do ombro que estabilizam a articulação, eles se rompem. Uhum. E o ombro, ele fica instável, ou seja, ele tem uma tendência a sair do lugar de novo. Lembrando que quando você sai, o ombro sai do lugar, sofre uma luxação, é uma urgência ortopédica, então o paciente ele precisa ser avaliado em ambiente hospitalar para fazer uma avaliação completa, porque podem acontecer lesões relacionadas não só dos ligamentos, mas lesões vasculares ou de nervos. Então precisa ser feita uma avaliação de urgência para que seja feito o tratamento adequado, que é reduzir a articulação, colocar a articulação de volta no lugar e seguir uma linha de tratamento. Que existem linhas de tratamento conservadoras e linhas de tratamento cirúrgicas, tá? Existe também o paciente que sofre com o ombro sair do lugar, mas sem pancada. Esse é um perfil de paciente um pouco diferente. Se a gente fala que a articulação do ombro depende muito da estabilidade dos ligamentos e músculos da região, se o paciente ele tem uma frouxidão dos ligamentos, que é uma característica genética muito comum, principalmente em mulheres, ele tem uma propensão, ele tem uma facilidade para deslocar o ombro. Ou seja, é o paciente que às vezes o ombro sai do lugar ou quase sai do lugar, que é uma subluxação, sem nenhuma pancada aparente ou sem nenhum histórico. Normalmente esse perfil de paciente, apesar de também ter uma certa instabilidade, é melhor tratado sem cirurgia. Sim. Por quê? O problema dele é a frouxidão dos ligamentos e não a lesão dos ligamentos. Não que ele não possa romper os ligamentos com o passar do tempo, porque cada vez que essa articulação vai saindo do lugar, esse ligamento ele pode sofrer um pouco até romper os ligamentos. Então ele acaba realmente machucando mais com o tempo. Então, esse perfil de paciente ele é melhor tratado com um fortalecimento específico, porque você vai equilibrar melhor essa região da articulação através dos músculos fortalecidos para que a articulação não saia mais do lugar. Então, meio que o músculo fortalecido, ele vai compensar essa frouxidão dos ligamentos genética que ele tem. Uhum. E isso é muito comum, principalmente adolescentes e adultos jovens que não tiveram nenhuma pancada, mas que tem essa subluxação. O ombro ficar saindo do lugar, soltando, às né? vezes até mesmo de forma voluntária. O paciente ele consegue tirar o ombro do lugar de forma voluntária. Então isso é muito nesse perfil de paciente que tem essa característica genética de frouxidão dos ligamentos. No caso de quem não tem essa característica, realmente é por trauma. Uma vez que lesionou o tendão, o ombro saiu do lugar, ele tem esse risco de novamente ir rompendo, por exemplo, um atleta, um cara que pratica um jiu-jitsu. Sim. Assim, existem algumas características que na avaliação desse paciente no consultório são importantes para a gente pesquisar, para determinar qual vai ser o melhor tratamento, né? A gente sabe que pacientes que têm lesão dos ligamentos, eles têm uma chance de recorrência alta de ter uma nova luxação. E para algumas pessoas isso é importante ser explicado, porque isso pode ter uma consequência até de risco de vida para o paciente. Uhum. Se a gente imagina que um surfista ou um praticante de uma atividade de risco, né? Uma pessoa que trabalhe fazendo, por exemplo, trabalho em alturas, né? Então, se o ombro sai do lugar de novo, essa pessoa pode ter risco de perder a vida nesse novo episódio. Então, são situações que a gente tem que conversar com o paciente, explicar que existe um risco alto de recorrência e indicar realmente o tratamento cirúrgico para evitar essa recorrência. Para você ter noção, Celso, pacientes que sofrem luxação do ombro com menos de 20 anos têm uma chance de acima de 90% de ter um novo episódio de luxação ao longo da vida. Então, para pessoas jovens que são muito ativas, isso traz uma limitação para as atividades da vida cotidiana e do esporte muito grandes. Então, o tratamento cirúrgico é importante para restabelecer a função normal da articulação para esses pacientes e retomar as atividades do dia a dia. Ele fica até mais seguro, né? Isso. E lembrando que cada vez que esse paciente ele sofre uma nova luxação, depois desse primeiro episódio, isso vai desgastando não só os ligamentos, mas o osso da articulação. Até o momento que
existem pacientes que têm um desgaste tão grande do osso que a cirurgia de reparo do ligamento, através de artroscopia, não é mais, vamos dizer, compatível. E acaba sendo necessário outras técnicas de cirurgia, cirurgias inclusive abertas, né, sem artroscopia, para reconstruir essa articulação óssea que se desgastou com o tempo. Entendi. Então, quando fala de ligamento, cirurgia, no caso de rompimento de ligamento, tem o reparo e a reconstrução do ligamento? Isso. Normalmente, a técnica que é utilizada como primeira opção do tratamento, esses ligamentos internos que são rompidos na região do ombro, quando o ombro sofre uma luxação, eles vão ser reconstruídos através de pequenas âncoras, que a gente chama, são pequenos parafusos bioabsorvíveis, biológicos, que a gente coloca para reparar esses ligamentos que se romperam e a articulação voltar a funcionar de uma forma adequada, sem a chance de voltar a sofrer um novo episódio de luxação. Isso é feito com artroscopia. Essa técnica é feita através de artroscopia. O que é a artroscopia? A artroscopia é uma técnica cirúrgica mais moderna em que são feitos pequenos pontos, portais, que a gente chama, e que a gente faz a cirurgia, todo o procedimento de limpeza da inflamação e de reparo dos ligamentos, através de pequenas pinças na região da articulação, por dentro da articulação. Tá? Isso é o que a gente tem de mais moderno atualmente, que a gente oferece para os nossos pacientes. Isso é feito de uma maneira menos invasiva e traz uma recuperação mais fácil e mais rápida para o paciente. Eu acho que a gente tem algum vídeo de artroscopia aqui? Tem sim. Tem um vídeo de artroscopia. Qual é a lesão nesse caso aí? Essa lesão é uma lesão do tendão, que a gente mostra a região do osso. Essa região é o osso que a gente usa para reconstruir a articulação dos tendões. O tendão solto, que é essa imagem branca, os fios já passados pelo tendão, e aí o tendão mostrado, a gente faz a colocação, o teste da reconstrução do tendão com essas pequenas pinças, no local onde deveria estar. Essa aí é a técnica que a gente usa mais moderna, onde a gente passa os fios através do tendão e depois faz a passagem das âncoras finais, que são essas âncoras laterais. Isso no caso da reconstrução anatômica dos tendões do ombro. Isso aí já é uma imagem artroscópica do tendão reconstruído, os fios reparados na região medial do tendão e o tendão já reparado na região lateral, reconstruindo a articulação normal e a função do movimento do ombro. Perfeito. Eu acho que é muito interessante a artroscopia porque é quanto tempo de cirurgia, mais ou menos? Olha, é uma técnica cirúrgica que, a depender da gravidade da lesão, o procedimento cirúrgico dura de 1h30 a 3 horas de cirurgia. A depender se são lesões pequenas ou lesões mais complexas. Isso na parte de lesões de tendões do ombro e na parte de lesões dos ligamentos, nas artroscopias para instabilidade do ombro, são cirurgias de 1h30 a 2 horas. Uma cirurgia dessa de reconstrução do tendão, né? Lógico que vai haver variação de acordo com a gravidade da lesão. Mas o paciente, ele recebe alta com quanto tempo? Hoje em dia, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente utiliza técnicas muito modernas, não só cirúrgicas, mas também de anestesia. A nossa equipe de anestesia tem um comprometimento em oferecer para o paciente técnicas mais modernas. A maioria das nossas cirurgias, o paciente é submetido a um bloqueio do nervo do plexo braquial e não há necessidade, normalmente, de se utilizar anestesia geral. Na maioria dos procedimentos ortopédicos de ombro e cotovelo, o paciente é submetido a uma cirurgia através de anestesia de sedação, o paciente ele fica cochilando durante a cirurgia, e o bloqueio do nervo que percebe a dor, que é uma injeção na região do pescoço, para que o paciente tenha uma anestesia menos invasiva, e isso resulta numa alta mais precoce. Pacientes que são operados em um dia, normalmente conseguem ir para casa no dia seguinte pela manhã ou até mesmo no mesmo dia. Então, através de técnicas mais modernas de anestesia e de técnicas cirúrgicas mais modernas.
é comum a gente ter a dúvida, até porque eu estou muito próximo ali do pessoal da fisioterapia, desses pacientes pós-cirúrgicos, de perguntar, e aí, doutor, fiz a cirurgia com quanto tempo? Que eu sei que é uma prática que varia muito Sim. entre médicos, né? Quanto tempo começa minha reabilitação do ombro, principalmente no caso de mangue entortador? Quanto tempo começa e quanto tempo leva de tratamento fisioterápico? Isso é uma pergunta muito comum no consultório. O paciente ele tem esse interesse em saber como que vai ser a recuperação da cirurgia. O paciente que é submetido a um reparo dos ligamentos ou dos tendões do ombro, ele precisa de um período inicial de repouso usando um antipoia para que esses ligamentos ou esses tendões reconstruídos eles cicatrizem. Uhum. Então, nesse período inicial, que dura em torno de 3 a 4 semanas, o paciente ele utiliza um antipoia, pode fazer movimentos de esticar e dobrar o braço, movimentos naturais, mas o movimento de abrir ou levantar o braço é evitado durante esse período para que não atrapalhe a cicatrização dessas estruturas que foram reconstruídas. Depois desse período inicial de repouso, é iniciada a fisioterapia em torno de 3 a 4 semanas, uma fisioterapia baseada em movimentos para recuperar a amplitude de movimento e a força da articulação. Isso é estritamente necessário para que o paciente ele tenha uma resposta melhor em relação ao procedimento cirúrgico. Muitos pacientes, eles perguntam quanto tempo vai durar essa fisioterapia. Normalmente é um prazo que dura de 2 a 3 meses de fisioterapia e é o período que o paciente vai levar para recuperar os movimentos e a força dos músculos da região. O sucesso do procedimento ele se baseia na técnica cirúrgica adotada e na recuperação da fisioterapia. O paciente ele pode ter feito a melhor cirurgia, mas se ele não fizer uma fisioterapia adequada, esse resultado funcional, a função, pode demorar ou ele não pode até não alcançar pelo fato de não ter feito uma recuperação, uma reabilitação adequada. Então é muito importante, não só a parte da cirurgia, mas também a parte de reabilitação do pós-operatório. É essencial para ter essa resposta, esse sucesso no tratamento. E isso é um ponto tão interessante, porque é engraçado que a gente recebe muita ligação na clínica, principalmente quando a gente vai conversar com o pessoal do call center, né, do atendimento. Eles falam que, Celso, tem muita gente que liga, fez uma cirurgia em outro local, muitas vezes tem gente até de outro estado, faz cirurgia em outro local, não fez, né, vem procurando um médico para pedir uma segunda opinião depois da cirurgia, e quando o médico vai avaliar, o problema nem foi a cirurgia em si, foi porque a pessoa não fez a reabilitação de forma correta. Exato. E aí muitas vezes tem que voltar para um ortopedista para poder fazer uma reavaliação. Exatamente. Eu acho que a eficácia no tratamento da reabilitação é essencial para a gente alcançar esse sucesso nas cirurgias. Uma cirurgia bem indicada, ela tem uma alta probabilidade de ter um resultado funcional adequado para o paciente. Se o paciente ele consegue evoluir uma reabilitação de forma efetiva, com técnicas adequadas, baseadas em movimentos, baseadas em um fortalecimento da articulação, ele consegue antecipar muitas vezes o resultado e a recuperação da cirurgia. Perfeito. Acho que é importante quando o paciente ele entende essa necessidade de um acompanhamento adequado no pós-operatório e muitas vezes no pré-operatório também, para que tenha o alcance do sucesso que ele deseja. Eu acho interessante. Tu até falou um pouco, quando tu falou dos ligamentos, que o músculo, o fortalecimento muscular acaba que ajuda na estabilidade do ombro, né? Sim. E aí muitas vezes tem muito paciente que ele tem esse atrofia do músculo. Uma atrofia, um desbalanço muscular. Existem muitos pacientes que desenvolvem doenças não só do ombro, do cotovelo, das articulações, por fraqueza muscular, por desbalanço muscular. Então, a gente entende que o ombro não é uma articulação isolada. Existe a articulação entre o osso do braço e a escápula, existe a articulação entre a clavícula e o acrômio, existem várias articulações que atuam junto da articulação
do ombro para o funcionamento adequado. Se o paciente ele desenvolve um desbalanço dessa região da musculatura da escápula, isso pode favorecer o aparecimento de dores e até mesmo de doenças na região. Isso é importante porque quando a gente identifica um paciente que tem dor no ombro, a gente tem que fazer uma pesquisa se essa dor realmente é do ombro, se ela não vem da região da cervical, que pode ter alteração de postura, se ela não está desenvolvendo uma alteração da musculatura da escápula, que está gerando sobrecarga na região do ombro. Daí a necessidade de uma avaliação para um especialista para avaliar de uma forma adequada a dor do paciente e desenvolver um modelo de tratamento eficaz para aquele paciente, porque ele precisa um diagnóstico preciso e um tratamento efetivo. Perfeito. E tem um outro aqui que eu até anotei que é uma dúvida que eu queria tirar contigo. A gente tá chegando no finalzinho do tempo ali, já levantaram a plaquinha, mas isso aqui é uma coisa que eu não posso terminar essa conversa sem perguntar sobre isso, que é o ombro congelado. O que é esse ombro congelado? É uma pergunta, alguns pacientes dizem assim, doutor, nunca escutei falar do que é esse ombro congelado, né? O ombro congelado nada mais é do que a capsulite adesiva, né? Que é uma inflamação generalizada na região do ombro, que é muito comum em pacientes de meia idade, principalmente mulheres, que têm realmente outras doenças associadas, como diabetes ou doenças da tireoide, como principais fatores de risco para esse tipo de doença. A capsulite adesiva, o que é a cápsula articular? Ao redor de toda a articulação do corpo, existe uma capa, que é a cápsula da articulação, que envolve essas estruturas de músculos e ossos. Por determinados motivos, esse paciente que desenvolve a capsulite adesiva ou o ombro congelado, essa cápsula ela fica muito inflamada, o que gera dor, e ao longo desse processo de inflamação, essa cápsula vai ficando cada vez mais enrijecida, ou seja, ela vai ficando mais dura, né? E isso gera um movimento muito limitado. Então, o característico realmente é o ombro congelado. O paciente ele não consegue ter um movimento simples do ombro sem sentir dor ou restrição. E essa é uma doença, né, que tem como característica evoluir em fases. Então, existe uma fase inflamatória inicial que o paciente ele reage com muita dor. Então, o paciente que chega no consultório com uma dor muito forte, que não melhora com medicações comuns e que a gente tem que atuar de uma forma rápida para que ele não desenvolva dores complexas. E atuando através de medicações e de um diagnóstico precoce, a gente consegue realmente evoluir dessa fase inflamatória inicial para uma fase estabilizada em relação à dor, que é a fase do congelamento. Nessa fase é uma característica muito importante que o paciente ele melhora a dor, mas ele permanece com o ombro ainda travado, de movimentos mais restritos. E aí entra o período da fisioterapia, né? Se a gente entrar com os movimentos da fisioterapia de uma forma precoce, isso pode até piorar a dor do paciente. Então, esse timing é importante, que seja acompanhado pelo especialista para indicar esse momento correto e atuar de forma definitiva para melhorar o movimento sem causar dor. Até que realmente a gente chegue numa fase que a capsulite ela vai embora, que é a fase resolutiva, e o paciente ele realmente retoma os movimentos normais. Podem até realmente ficar algumas limitações leves de movimento, mas que não costumam ter uma repercussão no dia a dia para o paciente. O tratamento é sempre conservador ou chega a um ponto que pode precisar de cirurgia? Normalmente responde bem ao tratamento sem a necessidade de cirurgia, através das medicações, um bom acompanhamento de fisioterapia e reabilitação. Em alguns casos mais complexos, o paciente ele desenvolve uma restrição de movimentos que pode não responder bem à fisioterapia ou uma dor realmente persistente mesmo com a medicação. Daí, realmente, a cirurgia ela pode se tornar um tratamento interessante para esses pacientes através de liberações desses ligamentos que estão muito restritos através de artroscopia e até mesmo para fazer uma limpeza dessa inflamação articular que também é feito através da artroscopia. E com o tratamento correto, a pessoa consegue voltar As às atividades atividades normalmente? Normalmente, o paciente ele respondendo bem, fazendo o tratamento de forma correta, ele volta a praticar seu esporte, volta à sua atividade de rotina de forma normal. Perfeito. Cara, outra coisa que eu anotei aqui é
Até porque teve um caso com um colega meu. Ele tava sentindo muita dor no ombro, né? Não sabia o que era, começou a persistir, chegou aí no médico e tudo mais, e descobriu um tal de calcificação no ombro. A calcificação, a famosa calcificação. Alguns pacientes chegam no consultório muito assustados, né? Porque fizeram algum exame Sim, e mostrou que tinha uma calcificação então, no ombro, até uma dúvida se poderia é ser um um nódulo, tumor, né? um nódulo. Então, assim, é super legal essa tua pergunta, Celso, porque a calcificação do tendão do ombro, ou a tendinite calcária, é uma patologia que é, de certa forma, comum. Às vezes, pacientes que não têm nenhuma dor na articulação podem desenvolver ou podem achar uma calcificação nessa região, que nada mais é que um depósito de cálcio que fica restrito dentro da região do tendão do ombro. E com o tempo, dependendo do tamanho dessa calcificação, isso pode gerar dor ou episódios de inflamação. Ao longo do tempo, no período que a calcificação ela começa a ser reabsorvida pelo organismo, que é um evento natural desse tipo de inflamação, isso pode gerar inflamação e dor. E nessa fase é que o paciente costuma procurar o especialista, quando ele tem um período de maior inflamação por conta da calcificação. E o tratamento normalmente é feito com suporte através de medicações e até mesmo infiltrações na região para ajudar a bloquear esse processo de inflamação e ajudar que o organismo ele reabsorva essa calcificação de forma natural. Em alguns casos que persistem a dor por mais tempo, isso pode ser realmente necessário o tratamento através de uma raspagem, né, de uma artroscopia para tirar esse depósito de cálcio que persiste por mais tempo do que o esperado. Mas é uma doença que evolui em fases e que, atuando de uma forma correta, no momento certo, o paciente ele consegue responder bem ao tratamento. A gente falou que praticamente todos os sintomas são dores, né? De todos os casos. Se diferencia a dor quando o cara tem um problema no tendão, quando tem um problema no ligamento, ou quando tem um problema de calcificação, se diferencia esse tipo de dor? Sim, as características de dores na região do ombro, elas se diferenciam pelo o nível, pelo local da dor e pelo tipo de movimento que gera essa dor. Se houve algum fator desencadeante para essa dor, é importante ser pesquisado se foi um trauma ou se foi evoluindo aos poucos. A gente tem que lembrar que a maioria dessas inflamações crônicas do ombro são de caráter degenerativo ou de esforço repetitivo. Então, isso tem que ser pesquisado e, ao longo dessa investigação, a característica da dor é importante para a gente chegar a um diagnóstico mais preciso. Muito bom. Cara, que aula, viu? Pense. O cara veio aqui hoje para dar uma aula mesmo. Muito bom, cara, muito bom. Os meninos já estão levantando ali a plaquinha ali que já chegou o nosso tempo, né? Mas, cara, eu vou até deixar assim já o convite, porque eu acho que foi muito esclarecedor. Eu sei que ombro e cotovelo ainda tem um mundo de coisas pra gente falar, principalmente de fraturas, Sim, tem sim, outros assuntos que a gente pode abordar. Eu vou te claro. convidar já para um segundo encontro, pra gente Perfeito, dar perfeito. continuidade a essa conversa e vai ser muito proveitoso, viu, cara? Perfeito, eu agradeço demais aí o convite do Celso, da Clínica Corpo, agradecer a atenção realmente que a gente tem no dia a dia com os nossos pacientes e com a qualidade que a gente se esforça para oferecer para o nosso paciente. Eu acho que isso é essencial para que a gente mantenha a qualidade de atendimento para o nosso paciente. Cara, muito bom ter você aqui, muito obrigado. Grande prazer, meu. Tamo E, junto. e você aí, né, que tá assistindo esse episódio, ou assistiu algum corte, e falou assim, rapaz, eu tenho esse problema bem aí, e quer se consultar com o Dr. Roberto Oliveira, aqui nós vamos deixar nosso contato da Clínica Corpo, talvez um QR Code. Telefone, Tassi decorou o telefone. 50. Então você pode entrar em contato com a gente por telefone e pedir lá, olha, eu gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Roberto Oliveira. E também você vai acessar lá no Instagram o arroba Dr. Roberto Oliveira, tudo juntinho, Dr. Roberto Oliveira. Siga ele, né? Você vai acompanhar tanto a parte médica como a parte também atuação na medicina esportiva. E qualquer dúvida, é um cara extremamente acessível. Apesar de talvez você vai precisar mais ter dúvida nenhuma depois dessa aula que ele deu hoje, mas se tiver alguma dúvida, pode entrar lá no Instagram dele, deixar uma perguntintinha pra ele que com certeza ele vai responder. Está à disposição. Até a próxima, irmão. Tchau, pessoal.